e eu fui saber o que pensa o Corinthians sobre Renato Augusto e o que pensa o Renato Augusto sobre o Corinthians. Eu não fiquei só no que o torcedor quer. E eu vou falar tudo isso para vocês agora. Fala, gente! Antes de você acompanhar este vídeo, eu quero dizer que esse conteúdo tem um patrocínio da Casa Branca, a melhor escola de inglês que existe no litoral paulista. É muita tradição, amigo. Não é à toa que está há 35 anos em Santos. A Casa Branca arrebenta. Aprenda inglês de forma fácil, simples, do seu jeito, do seu objetivo, tá certo? Ó, a Casa Branca é o seguinte, hein? Tem curso também para as mulheres, tá? Só para as mulheres, um curso à tarde sensacional. Tem também para as crianças acima de 6 anos, isso mesmo, acima de 6 anos, 1 ou 2 aulas por semana. Já tem matrículas abertas para iniciantes, avançadas. Faça inglês, tá? De uma maneira simples, num lugar aconchegante, clássico. É a melhor escola de inglês da Baixada Santista, Casa Branca. Vou deixar o link aqui na descrição, você vai direto para o WhatsApp deles, tá? Para você falar com o pessoal da Casa Branca, tá certo? Bora pro vídeo agora, vem tomar um café comigo. A torcida pede Renato Augusto no Corinthians e eu fui atrás, tá? Hein? Eu fui atrás. Torcedor corintiano, na internet, fiel TT, fiel TT, enfim. Eles estão pedindo o Renato Augusto. Qual a ideia da fiel TT? Eu levei isso ao Corinthians, tá? Qual a ideia da fiel TT? A fiel TT acha que o Corinthians poderia fazer um contrato de 6 meses com o Renato Augusto. 6 meses. Com um salário baixo. E aí ele faria a despedida dele com a camisa do Corinthians. Renato Augusto rescindiu com o Fluminense, não quis o restante do contrato, enfim, né? No Corinthians, uma pessoa que eu conversei falou, Samir, esquece. Não faz parte dos planos. Agora, preste atenção no que eu vou falar. O Augusto Melo está fazendo de tudo para reconquistar a torcida. Isso uma pessoa me disse hoje dentro do clube, tá lá do lado, já viajou com ele esse ano, já esteve, enfim, não estou falando de oposição. A meta dele é reconquistar a torcida, coletiva, TV Corinthians, pá, entendeu? Uma pessoa influente no Corinthians me disse, não interessa, esquece. Usou esse termo, esquece. Só que tem uma coisa, o Augusto Melo faz tudo que a torcida... Ele é capaz de fazer tudo que a torcida quer para se manter no cargo. Só que aí tem uma questão que pega. Eu, Samir Carvalho, não fiquei só nisso. Eu conversei com uma pessoa bem próxima ao Renato Augusto, que me disse que ele não quer mais jogar, tá? Não quer mais jogar. E também usou o termo esquece para mim, se tratando de Renato Augusto. Então, assim, o torcedor corintiano gosta de olhar para trás, para o passado, de sonhar com... Gostou da ideia do Renato Augusto. Até os cafezeiros aqui eu tenho que respeitar, só que a gente esqueceu de perguntar para o Renato Augusto. Tudo bem que nada é definitivo quando se trata de paixão. O Renato Augusto hoje rescindiu o contrato porque ele não é mais jogador do Fluminense porque ele não quer mais jogar futebol. Agora, se for o Corinthians, esses caras mudam de ideia do dia para a noite. Lembra que eu falei do Tite? Tite contratado, todo mundo cravou, falei, eu não vou cravar. Amanhã o cara acorda e muda de ideia. E eu não falo isso para me livrar, eu estava com esse sentimento em relação ao Tite. Em relação ao Renato Augusto, eu tenho esse sentimento também.
de que se alguém chegar com uma grana pesada lá da Arábia, ou se o Corinthians no Brasil chegasse chegando, eu acho que ele mudaria de ideia dessa decisão dele. Mas uma pessoa, tá, é muito próxima ao Renato Augusto hoje, isso até é uma informação que acho que ninguém deu ainda, né, porque tem muita gente que está na dúvida do que o Renato Augusto vai fazer. Uma pessoa muito próxima ao Renato hoje me disse que ele não quer mais jogar. Mas o Renato, se tiver um apelo da torcida corintiana e o Corinthians chegar com uma proposta, cara, eu não coloco minha mão no fogo, entendeu? Até porque eu vou até colocar isso em questão, né? Para vocês entenderem, pô, amanhã o cara acerta aí com o Corinthians, falou, moça, mas você não falou que não ia mais jogar? Sim, é o que me falaram. Mas tudo envolve paixão, né? O que me passaram é isso, tá? Então, o que que eu fiz? Eu fiz jornalismo, como sempre. Falam, 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 mas é o que eu sempre faço. Fui lá, ouvi pessoas ligadas ao Renato, pessoas ligadas ao Corinthians, e não fiquei só, não, a torcida quer o Renato de volta. Não, eu já fui fuçar, velho. Já fui fuçar. Eu acho que se eu fosse um executivo de futebol, eu ia estar na frente, velho. Os caras são muito devagar, meu irmão. O cara pensa no negócio, o outro clube já contratou. Entendeu? Muito devagar, sabe? Eu já sou adiantado. A torcida quer o Renato Augusto? Meu amigo Rodrigo lá mandou para mim o link, ó, a torcida quer o Renato Augusto. O que que eu fiz? Nem respondi ele, tadinho. Nem sei se ele tá me vendo, né? Se estiver me vendo, mandou uma mensagem. Nem respondi, né? Já saí correndo atrás. Entendeu? É o que eu faço, eu sou ligeiro. Então o Renato Augusto, ele quer parar, ele não quer mais jogar futebol. Não sei se ele quer ser treinador. Renato Augusto, não seja comentarista, cara. Você acha que pode mais. Eu acho que, se eu fosse você, eu tentaria realmente ser treinador, tá? Agora, minha opinião em relação a Renato Augusto voltar para o Corinthians. Como jogador, eu sou totalmente contra. Totalmente contra. Totalmente contra. Totalmente contra. Eu acho que a gente tem que... Eu lembro de uma entrevista que o André Santos, ex-lateral esquerdo, deu ao canal Café do Setorista. A entrevista está aqui, se você procurar. Ele falou que não quis voltar ao Corinthians no final da carreira, porque ele queria deixar uma imagem boa para os filhos dele em relação ao Corinthians. Eu acho que o jogador de futebol, ele tem que ter essa noção, velho. Ele tem que ter essa noção de que, sabe, cara, eu fiz uma história linda lá, para que eu vou lá agora me queimar para ficar sendo xingado? Entendeu? Eu vi o Gil passar do ponto, eu vi Fábio Santos passar do ponto. Cara, eu vi vários jogadores do Corinthians recentemente passarem do ponto, entendeu? É o fruto. O fruto tem que ser colhido na hora certa. Se demorar para colher, apodrece. Se colher fora do tempo muito cedo, vai colher verde. E verde nunca é bom, né? Chega, o tempo já foi. Agora, Renato Augusto para fazer um estágio no Corinthians, junto com o Dorival. Legal. Ele ia até ajudar o Dorival a conhecer um pouco o Corinthians. Renato Augusto para a base do Corinthians. Vocês viram quem tem na base do Corinthians? Não tem ninguém. Apesar que não, Renato Augusto não vai para a base hoje, tá? O Chicão tá lá, já não ajuda em nada, entendeu? O Chicão já se queimou. Eu acho o seguinte, o Renato, pela lisura, pelo caráter que você tem, acho melhor hoje você nem trabalhar no Corinthians, velho. Espera as coisas melhorarem politicamente, entendeu? E aí sim, né, você pode um dia pensar em trabalhar no Corinthians. Porque se o Felipe Luiz encerrou a carreira no Flamengo e virou treinador, por que o Renato Augusto não pode ser treinador no Corinthians? Por que não? E nós estamos falando de jogar, nós estamos falando de atleta que tem um perfil daqueles para ser treinador, entendeu? É um cara que sempre viu o jogo. Renato Augusto sempre trocou figurinha com o Tite na beira do gramado. Renato Augusto sempre trocou figurinhas, né, com o Mano Menezes na reta final da temporada 2023. Renato Augusto sempre aconselhou treinadores do Silvinho. Cara, ele tem perfil para técnico, tá? Se eu sou o Renato Augusto, eu investiria de técnico, entendeu? De técnico. E claro, começaria na base, né? Ia subindo, entendeu? Quer fazer um estágio no profissional? Legal. Aí você começa na base,
né? O Alex Cabeção lá não começou na base, enfim, acho que está na base até hoje, né? Dos clubes. Cara, começa na base, faz um bom trabalho no sub-17, pula para o sub-20, mas aqui no Corinthians não tem isso. O Corinthians é uma várzea, o Corinthians pega qualquer treinador e joga lá no sub-20, 17, os caras não tem nome, não tem história, não tem nada, entendeu? Aliás, na base do Corinthians, o cara se queima, né? Com jogador que nunca jogou, renova contrato, faz contrato profissional. Enfim, é difícil, cara. É difícil, entendeu? Eu acho que o Renato Augusto é um cara muito sério para esse Corinthians hoje.